Como está a sua semana? Abençoada por Deus? Como você está? Como está o teu coração? Bom estarmos juntos mais uma vez aqui nessa quarta-feira. Agradeço a liderança por mais essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos aqui. E afinal, o reino de Deus é um reino de amigos. Nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus e a minha oração é que Deus fale profundamente aos nossos corações, não somente ao seu, mas a mim também. Convido a você a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 4, texto muito conhecido das Sagradas Escrituras, livro de Neemias. Se assim você pode, abra a sua Bíblia e mantenha-la aberta nesse capítulo, pois nós iremos refletir sobre ele. Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 4 diz assim: As palavras de Neemias, filho de Ecalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desespero. Os muros de Jerusalém fendidos, destruídos e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, aceitei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que fala sobre a vida de Neemias, e esse livro é muito especial porque ele fala sobre uma temática que muitos de nós, nessa vida tão rápida que nós vivemos hoje, uma realidade tão cruel, que às vezes nós perdemos muitas coisas, irmãos. E quantas pessoas destruídas não só no sentido financeiro, mas destruídas dentro de si, famílias destruídas, lares destruídos, casamentos destruídos, relação com o filho destruída, relação com Deus destruída, relação no trabalho destruída, relação acadêmica, social, enfim, relação emocional destruída. Então, nós estamos continuamente vivendo tempos de reconstrução. E esse texto é um texto paradigmático que fala sobre reconstrução. O texto fala sobre Neemias, que era um copeiro do rei. Ele vivia num ambiente do palácio e ele recebe notícias de Jerusalém. Nós sabemos a história que o povo de Israel havia sido levado cativo, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, as muralhas de Jerusalém foram destruídas e agora eles estão em terra estranha, estão vivendo longe do templo, que era a representação de Deus para os judeus antigos. E agora Neemias tem no palácio uma notícia que não é muito boa, que os seus irmãos, os seus parentes, os seus conterrâneos estão em miséria, os muros estão quebrados, as muralhas e as portas destruídas. É um cenário de caos. É uma notícia muito ruim que Neemias tem. E o texto diz no versículo 4 que ele ficou espantado com aquilo. Ele se lamentou por alguns dias e chorou e jejuou e orou e colocou isso diante de Deus. Deus plantou no coração dele um desejo de reconstrução. Talvez Deus plantou um desejo de reconstrução no seu coração, de algum sonho, de algum projeto, de algum relacionamento. Então, guarde essa palavra. Deus tem uma palavra para você que está vivendo esse tempo de reconstrução na sua vida. Deus quer reconstruir o que está destruído dentro de você e na sua vida. Mas há algumas lições aqui nesse texto, e outros também do livro de Neemias, que nos mostram algumas lições sobre reconstrução. Lições de Neemias para a reestruturação de um projeto destruído. Qual projeto que foi destruído dentro de você, na sua vida, em qualquer âmbito? Deus tem alguns ensinamentos para nós aqui à luz da vida de Neemias. A primeira coisa, o primeiro ensinamento no que tange
a reconstrução que nós podemos aprender aqui nesse capítulo está no versículo 1 ao 4 que nós lemos. Neemias, ele recebe essa notícia no palácio. Ele estava muito bem. Ele era copeiro do rei. Ele estava próximo ao rei. Provavelmente comia as mesmas iguarias ou próximas às iguarias do rei. Tinha boa vestimenta. Tinha um bom quarto. Vivia no palácio. Ele estava no palácio do maior reino da época do Oriente. Mas o texto diz que ele não se acomodou por estar no palácio. E é a primeira lição que nós aprendemos aqui no que se refere à reconstrução. Não podemos nos acomodar. Nós não podemos nos acomodar em situações que nós estamos vivendo razoavelmente boa hoje. Talvez alguma coisa foi destruída na sua vida e hoje você está razoavelmente bem. Mas você precisa agir para restaurar aquilo que se perdeu. Neemias, ele não se acomodou. Ele foi atrás, ele orou, colocou diante de Deus, falou com o rei, eu quero restaurar Jerusalém. Ele poderia muito bem ficar no palácio. Ele poderia muito bem dizer, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou muito bem, que Deus abençoe e eu vou orar por vocês. Não, ele colocou a mão no arado. Ele não se acomodou, ele foi atrás da restauração desse projeto. Então, não se acomode. Busque, corra atrás, vá atrás dos seus sonhos, vai atrás da reconstrução, da restauração, que Deus vai te dar vitória e vai te auxiliar nesse projeto. Segunda lição sobre restauração está no versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, aceitei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Senhor. Toda reconstrução tem um preço. O texto diz no versículo 4 que ele orou, ele jejuou por dias. Ele pagou o preço. Então todo projeto de restauração na vida vai ter um preço a ser pago. Não basta, não vai ser fácil. Nós vamos carregar uma cruz, nós vamos passar por momentos para alcançar essa restauração, momentos ruins. Vamos ter que trabalhar, vamos ter que suar, vamos ter que correr atrás. Vamos ter que mudar algumas circunstâncias, talvez mudar algumas áreas da nossa vida para nós alcançarmos esse projeto que foi um dia destruído na nossa vida. Então toda restauração tem um preço. Não basta lamentar e chorar, tem que ir atrás. Neemias não apenas lamentou, ele correu atrás, mas ele pagou um preço. Terceira coisa, sobre restauração, à luz desse texto de Neemias, desse livro, é que na reconstrução, melhor dizendo, na reconstrução, temos que reconhecer os nossos erros antigos. Olha o versículo 7 e 10. De modo de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. E vós vos convertereis a mim, e eu guardarei os mandamentos. Ou seja, o texto está dizendo que o próprio Neemias reconheceu que o povo pecou e por isso estava nesse estado de exílio. Então, há coisas que foram destruídas, contextualizando para a nossa história de vida, há coisas que nós mesmos destruímos. Por nossos erros, pela nossa infantilidade, pela nossa imaturidade na época que nós estávamos vivendo aquela situação. Talvez um casamento que hoje está destruído, mas está destruído por causa de erros seus e do seu cônjuge antigos. Você poderia ter levado com mais maturidade, com mais calma, com mais mansidão, usado melhor as palavras, com carinho. Então, para nós alcançarmos a reconstrução e a restauração, nós precisamos reconhecer os nossos erros antigos. Foi o que Neemias fez.
Ele falou, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós, judeus, erramos. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos vendo Jerusalém sitiada, Jerusalém destruída, o templo destruído, as portas queimadas. Por causa dos nossos erros antigos. Senhor, perdoa-nos. E isso vai te ajudar no processo de reconstrução. Quando você reconhece que você também teve parte e você foi agente ativo para a destruição de uma coisa ou algo que se perdeu na sua vida. Quarta coisa, para nós alcançarmos a restauração, na reconstrução temos que ter sabedoria. No capítulo 2, versículo 1 ao 5, o texto diz que Neemias chega para o rei Artaxerxes e ele aparece triste porque ele havia recebido uma notícia que a sua cidade, a Jerusalém, estava destruída, os seus estavam em miséria, e ele aparece diante do rei, contristado. Mas ele agiu com sabedoria. E ele falou com cuidado, sabendo que o rei era autoridade e poderia até mandá-lo matar. Mas ele agiu com sabedoria para alcançar o favor do rei. Então a gente precisa agir com sabedoria. Nas situações de reconstrução, peça sabedoria a Deus. Peça estratégias. Peça estratégias para você se lidar com pessoas que você precisa se lidar para reconstruir algo com sabedoria. Talvez esse algo foi destruído na sua vida porque você não soube agir com sabedoria com pessoas que estavam à sua volta. Então Deus nos exorta nessa noite, haja com sabedoria. Peça a sabedoria que vem do alto, como diz Tiago. E eu tenho certeza que Deus vai te auxiliar nesse processo de reconstrução. No capítulo 2, no versículo 7 e 8, há uma outra lição muito importante no que se refere à reconstrução, à restauração de um projeto que foi destruído na nossa vida. Olha o versículo 7 e 8. E disse-me mais ao rei, se ao rei parece-me bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias agiu com estratégia. Ele soube usar a situação a seu favor. Quando ele percebeu que o rei deu uma abertura para ele agiu com sabedoria. Ele pediu cartas para não ter confusão nas fronteiras. Era um cativo saindo da sua terra, ele poderia ser muito bem preso nas outras terras. E ele falou assim, rei, me dá cartas para que eu chegue em paz na minha terra. E além do mais, se for do seu agrado, me dê madeiras também, me dê material para que eu possa reconstruir a minha cidade. Estratégia, irmãos. Peça estratégia a Deus para Ele te dar um caminho, um atalho para você alcançar essa reconstrução na sua vida. Talvez uma situação que aconteceu de destruição na sua vida e lhe falta estratégias, falta ideias e criatividades para você alcançar essa vitória da parte de Deus e essa reconstrução. Peça isso a Deus e eu tenho certeza que Deus vai te dar estratégias para você restaurar esse projeto em nome de Jesus. Outra coisa, está no versículo 12 do capítulo 2 de Neemias. O texto diz assim, e de noite me levantei, e poucos homens comigo, e não declarei nada a ninguém. O que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. O texto diz que esse projeto de restauração que Neemias tinha para restaurar a cidade de Jerusalém, ele guardou no coração. Ele não falou para ninguém. Existem alguns projetos da sua vida que você tem que guardar somente no seu coração. Não falar para absolutamente ninguém. Porque se você falar, pode atrapalhar de alguma forma esse algo que Deus tem para você.
Existem algumas coisas que serão segredos entre você e Deus. Alguns projetos, alguns sonhos, você não poderá declarar para ninguém. É você e Deus em oração. Quando acontecer, as pessoas vão ver que a boa mão de Deus estava sobre você. Então haja com sabedoria. Nem tudo fale. Nem todo projeto, nem todo sonho, nem toda algo que Deus plantou no seu coração, necessariamente você vai ter que falar. Algumas coisas você vai ter que guardar para si, para que Deus te ajude e te dê sabedoria e te dê conquista e vitória nesse projeto, em nome de Jesus. Uma outra coisa, toda reconstrução passa pelo teste da gozação e da zombaria. Olha o versículo 19 do capítulo 2. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então, quando eles ficaram sabendo que Neemias queria restaurar Jerusalém, 3 homens zombaram de Neemias: Gesem, Sambalate e Tobias. Todo o processo de restauração vai passar pelo teste da gozação. As pessoas vão olhar para você e você voltar para ela? Esse casamento dá certo novamente? Esquece. Esse sonho, você alcançar, já não deu certo no passado, não vai dar agora. Todo projeto de reconstrução, de restauração, vai passar pelo teste da zombaria. E é ali que Deus vai testar a sua fé, para ver se você está firmado no propósito que Ele plantou no mais profundo da sua alma. Então, sempre vão aparecer os Sambalates, Tobias e Gesens. Todo projeto de sonho, reconstrução que Deus plantar no seu coração, vai passar pelo teste da gozação, da zombaria, do desmerecimento das outras pessoas. Mas fique firme, porque quem plantou isso no teu coração é Deus, e Ele é fiel para te ajudar a concretizar esse algo em nome do Cristo ressuscitado. Outra coisa, está no versículo, já estamos terminando, está no capítulo 6, no versículo 10 ao 13. Há uma outra lição riquíssima para nós aqui. Capítulo 6 de Neemias, versículo 10 ao 13. Diz assim: entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus que o enviara, mas essa profecia, esse conselho, essa palavra falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Esses mesmos que zombaram de Neemias, Sambalate, Tobias e Gesem, eles subornaram uma outra pessoa para darem um conselho ou uma palavra de Deus errada para Neemias. E ele discerniu, ele entendeu que aquilo não era de Deus, não era um conselho saudável. Então, até para reconstruirmos, isso é a lição de Deus para nós, até para reconstruirmos algo destruído em nossa vida, temos que ter discernimento espiritual. Porque nem toda palavra que vai contra você, ou até mesmo a favor de você, é palavra de Deus. Talvez um projeto, algo que você está reconstruindo na sua vida, você plantou no seu coração e vem alguém falar: olha, sabe o que Deus me falou? Deus me falou para você seguir por esse caminho. Então, irmãos, peça discernimento a Deus, porque nem tudo que as pessoas dizem que foi Deus que falou com elas foi realmente Deus. Às vezes é o Deus do coração delas, ou não é do céu essa palavra, é o céu da boca delas. Então, discirna as palavras que vêm como conselho, como palavras de Deus nesse processo de reconstrução. Tenha discernimento para você entender o que é de Deus e o que não é,
em nome de Jesus. E última coisa, e nós terminamos aqui. Está no capítulo 15 e 16 do capítulo 6. Diz assim o texto: E acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fez essa obra. Quando você reconstruir esse algo e alcançar esse algo da parte de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado. Todos vão entender que foi Deus que prosperou essa obra, como foi a reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando ele reconstruiu aquele muro em poucos dias, todos reconheceram que Deus estava com Neemias. Quando você alcançar esse sonho, quando você alcançar esse projeto, quando você restaurar esse algo que foi destruído, as pessoas vão reconhecer que Deus é contigo. Guarde essa palavra no seu coração. Se você está na estrada da reconstrução, guarde esse conselho, porque não é palavra minha, não é palavra do homem, é palavra de Deus para o seu coração. Durma em paz, ande no projeto de reconstrução, ande nos sonhos, nos propósitos de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a restaurar esse algo que se perdeu, que se destruiu na sua vida, porque Ele reconstrói o que está destruído. Deus te abençoe em Cristo Jesus.